Olá, finda-se este dia. É uma alegria poder nos reencontrarmos ao final de mais um dia que o Senhor nos deu e podermos compartilhar as verdades bíblicas que nos trazem conforto, consolo, paz, alegria em todo o tempo. Agradeço a você que tem nos acompanhado em nosso canal, que tem também compartilhado com seus amigos e familiares nossas mensagens. E a você que ainda não se inscreveu, faça isso. Aqui embaixo há uma indicação, inscrever-se. E clique também no sininho para que a cada nova postagem você seja notificado. Ao final de mais um dia, quero falar a você sobre o seguinte tema: alegremo-nos, exultemos no Deus da nossa salvação. Alegremo-nos, exultemos no Deus da nossa salvação. E a base bíblica para a nossa reflexão é a profecia de Abacuque, cujo nome vem de uma raiz que significa abraçar. Estamos carentes dos abraços de tantos amigos, de tantos irmãos, de tantos familiares, nesse tempo difícil que vivemos. O conteúdo da profecia de Abacuque me parece aplicável aos nossos dias. Dias de isolamento social, de exílio forçado, de muitas indagações, muitos questionamentos. E a profecia de Abacuque, ainda que comece com duas expressões de lamentos queixosos, capítulo 1, versículo 2, até quando, Senhor? E no versículo 3, por quê? São lamentos queixosos. Você pode ler o texto por completo. Eu leio para você agora. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. A profecia começa assim, com estes dois lamentos queixosos do profeta. Mas ela vai terminar com a decisão resoluta de Abacuque de submeter-se, de suportar o duro e inevitável juízo de Deus. No capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim o profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Alegremo-nos, exultemos no Deus da nossa salvação. O que vemos no contexto da profecia de Abacuque, que eu
estimulo você a ler e a meditar nela. São apenas três capítulos. E o que vemos revelado do seu caráter, da sua postura, é humildade e esperança, que tem servido de orientação à igreja ao longo dos anos e que também deve servir a nós hoje em meio a esta grave pandemia que enfrentamos. Lembremos-nos que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós temos no capítulo 3, o último capítulo da profecia de Abacuque. As expressões iniciais deste capítulo nos remetem à postura do profeta, quando após uma conversa com Deus, decidiu esperar para ver o que Deus lhe diria. Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. No capítulo 3, versículo 2, diz o profeta: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, perplexo. E diante do que recebeu do Senhor e da sua perplexidade, o profeta clama ao Senhor por 3 bênçãos, conforme o versículo 2 do capítulo 3. A primeira bênção pela qual clama o profeta é a seguinte: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Em outras palavras, o profeta está clamando ao Senhor que preserve a vida, o que só Deus pode efetivamente fazer. No Salmo 36, versículos 6 a 9, diz assim o salmista, Salmo 36, do versículo 6 até ao versículo 9. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, diz o salmista, preservas os homens e os animais. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo declara, conforme João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fora do Senhor, o resultado é morte. Por isso diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A segunda bênção pela qual o profeta clama
conforme Abacuque capítulo 3, versículo 2. É esta: no decurso dos anos, faze-a conhecida. Em outras palavras, o que o profeta pede ao Senhor é que ele proveja entendimento, que ele dê sabedoria ao povo para entender o que Deus está fazendo. O apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 5, assim nos fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Palavras de Jesus Cristo, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E a terceira e última bênção pela qual clama o profeta, conforme Abacuque 3, versículo 2. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em outras palavras, sê propício a nós, lembrando que as misericórdias do Senhor não têm fim. Este deve ser também o nosso clamor nesses dias difíceis que enfrentamos nessa terrível pandemia. Devemos clamar ao Senhor para que Ele preserve a vida, para que Ele nos dê sabedoria, entendimento do que Ele está realizando em meio a tudo isso, e que em meio ao seu juízo, a manifestação da sua ira, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Lembrando que só a graça divina se provará suficiente sob circunstâncias como essas que nós enfrentamos, sob as quais vivemos. Circunstâncias calamitosas que enfrentamos e que esperamos vencer, porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Naquele contexto do profeta Abacuque, o que agitava o seu coração, a sua alma e de todo o povo de Judá era a proximidade da chegada dos babilônios. A nossa realidade é diferente. Mas a calamidade, o sofrimento, os temores tomam conta da alma de muitos de nós. E por isso devemos orar com o profeta, que decidiu, apesar de tudo, todavia, diz ele, eu me alegrarei no Senhor. Na verdade, ele diz, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Alegremo-nos, exultemos no Deus da nossa salvação. Deus amado, Pai querido, ouve o clamor do teu povo nesses tempos difíceis. Aviva a tua obra nesses dias de calamidade. Preserva a vida. Dá-nos entendimento, sabedoria para compreender os teus desígnios, os teus propósitos. E enquanto executas o juízo, lembra-te da misericórdia. Sê propício a nós. Oramos-te em nome de Jesus. Amém.
resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Finda-se este dia, um bom descanso para você.